Apresentamos as Bem-aventuranças do Apocalipse, um podcast do GRESG com Cristina Salgado, no qual o Apocalipse de João, um livro bíblico ainda muito mal compreendido, se revelará como fonte de sabedoria espiritual, conforto e inspiração. Vamos juntos? Queridas pessoas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Desejamos ter uma linda e abençoada reflexão. Rogamos à espiritualidade amiga seu amparo, direção e proteção. Que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e memória amorosa para os ensinamentos que nos serão dados através do estudo da segunda bem-aventurança do Apocalipse de Jesus. Que assim seja. A cada nova bem-aventurança, um novo horizonte se abre aos meus olhos curiosos, alimentando a minha mente faminta. Está sendo formidável para mim o estudo e as reflexões que estamos fazendo. E você, o que está sentindo? Como você está percebendo essa visão das bem-aventuranças do Apocalipse? O Apocalipse é um livro para ser estudado por inteiro. Para alcançarmos a sua mensagem, é preciso considerar a época em que ele foi escrito, ou seja, é um livro do seu tempo, escrito em seu tempo e para o seu tempo, e não somente para as épocas futuras. Então, para entendermos essa bem-aventurança e todas as demais, é necessário esse esclarecimento adicional. Ao contrário do que estudamos em Mateus, onde as bem-aventuranças estão reunidas em um único capítulo, sendo sucessivas em sua explanação, as bem-aventuranças do Apocalipse trazem em si uma explicação do contexto do capítulo onde estão inseridas, e somente por isso fica mais acessível seu entendimento. Dentro do contexto que envolve a segunda bem-aventurança, temos a segunda sequência de revelações, marcada pela cena inicial do versículo 1 do capítulo 12, que mostra o conflito entre o bem e o mal na história da humanidade. No capítulo 13, a sequência de imagens continua mostrando a sedução religiosa do poder político. Nesse capítulo, João comunica uma percepção religiosa sobre a maldade severa do poder tirânico do Império Romano. Esse poder tomou o lugar de Deus, assumindo que como Deus fosse, mas sob a forma da besta, que nada mais é do que a própria tirania que encarna em caráter pleno as forças que espalham o mal pelo mundo. Viver sob esse domínio pode significar submissão e morte. Contudo, esse poder não seria efetivo, ainda que se ligando a outra besta, que mesmo não sendo forte, tem o poder de influenciar pessoas, apesar da sua arrogância, mas não é definitivo e tem vida curta. Chegamos então ao capítulo 14. Nesse capítulo, temos que junto ao Cordeiro, que é Jesus, estavam 144 mil eleitos que tinham na fronte seu nome e o nome de Deus. Vamos entender que os eleitos são aqueles que venceram as tentações, permanecendo no bem, agindo e vivendo conforme a lei divina. Foram resgatados da terra e são puros, não há mentira alguma neles. Temos aqui o julgamento de Deus, mostrando a vitória do bem. Há a manifestação dos anjos, que mesmo prevendo destruição, traz na sua proclamação uma ótima notícia para os povos das comunidades. As forças contrárias à justiça e ao bem serão eliminadas. Esse pequeno resumo é para ser possível contextualizar a reflexão que faremos agora. A segunda bem-aventurança do Apocalipse encontra-se no capítulo 14, versículo 13, que diz: E ouvi uma voz do céu dizendo para mim, escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Estamos no contexto da segunda porção do livro do Apocalipse, evidenciando o conflito do bem e do mal. O que vencerá em nós? O que nos fará vivos diante das tribulações da vida? E o que podemos entender sobre os mortos que desde agora morrem no Senhor? A condição daqueles que morrem da maneira que é imediatamente especificada deve ser considerada como abençoada ou feliz.
Morrer no Senhor pode ter o significado de reencarnarmos e usar nosso livre-arbítrio conforme as leis divinas, aplicando na nossa vida o amor incondicional, o perdão das ofensas, dando ao nosso próximo aquilo que desejamos para nós, aceitando que nosso inimigo é nosso irmão, filho de Deus tanto quanto nós somos. A reencarnação nada mais é do que frutificar no bem, esforçando-se para não viver para as ilusões da carne, aproveitando a existência para granjear tesouros que não são perecíveis no céu. Os mortos não são, nada mais, nada menos, que encarnados cujas consciências ainda estão adormecidas, e nisso a palavra de Jesus não deixa dúvida. Jesus disse que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, já passou da morte para a vida, e que chegará a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Devemos crer que seja assim, uma vez que, se pensarmos em corpos mortos, esses não terão condições de ouvir, por não mais possuir vida. Podemos dizer também que a nossa consciência está associada à nossa moral. Vamos refletir à luz da doutrina? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nas questões 361 e 361A, nos traz as seguintes perguntas. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Questão A. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e um homem vicioso a de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Interessante, né? Assim, podemos compreender que sempre que vencemos as nossas más inclinações, entendendo que essas questões são inerentes ao nosso espírito e não ao nosso corpo, vencemos o conflito entre o bem e o mal. Ainda segundo Allan Kardec, na questão 330A, a reencarnação é uma necessidade do espírito, como a morte é a do corpo. É esse processo que nos faculta a evolução a qual estamos destinados. Outro ponto importante dessa bem-aventurança: descansar das fadigas. Podemos compreender pelo sentido de trabalho laboral em fazer o bem, em promover a fé, em salvar almas, em defender a verdade, de nos esforçarmos em viver nossa vida com retidão e amor. De tais labutas, os remidos no céu serão libertados, pois, embora haja trabalho lá, será sem a sensação de fadiga ou cansaço, e em vista do descanso, podemos suportar os trabalhos e labutas incidentes durante o curto período da vida atual, pois, por mais árdua ou difícil que seja, em breve terminará. No Livro dos Espíritos, temos na questão 257 que o corpo é um instrumento da dor. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós, muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Os sofrimentos por que passa o espírito são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Nosso trabalho é sempre vencer as nossas imperfeições, superar os nossos desafios, para, ao fim de um ciclo, retornarmos para o descanso das nossas fadigas. A última parte interessante dessa bem-aventurança, pois as suas obras os acompanham. Ao renascer e morrer no Senhor, o espírito frutifica e, ao retornar, recebe seu descanso, porque as obras que realizou no bem o acompanharão na eternidade como um feliz atestado de integração divina. A esses espíritos escolhidos e vencedores da morte na carne é que Jesus destinou essa bem-aventurança. As nossas obras são diretamente relacionadas com a escolha das nossas provas. Escolhemos nosso gênero de provas de acordo com o nosso livre-arbítrio e conforme a nossa necessidade e capacidade de alcançar sucesso em nossa reencarnação. As tribulações da nossa vida não são castigos, então a forma como as encaramos aqui e o que fazemos das nossas experiências são as nossas obras que devem ser construídas e solidificadas no amor, na compreensão e no perdão. E então, o que achou de nossa reflexão de hoje? Que livro maravilhoso o Apocalipse, não é mesmo?
Na próxima semana, te aguardo para estudarmos juntos a terceira bem-aventurança. Até lá!